Oi pessoal, eu tô aqui mais uma vez para falar do meu livro favorito, do meu autor favorito. Isso mesmo, eu estou aqui para falar de Deus. Porque eu sou perfeita? Não, porque Deus é perfeito. Todos os dias Deus pega e me põe novamente no que é certo, no que é justo, no que é correto. Todos os dias Deus me recoloca aonde Ele quer que eu esteja. E não é uma missão fácil, mas todas as vezes que eu consigo, é um prazer imenso, é muito gratificante para mim, que eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho da palavra de Deus. É isso que eu venho fazer aqui nos meus vídeos, contar através do meu jeito, do meu entendimento sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre Raabe. Falando em imperfeições, eu vim contar a historinha de Raabe. Raabe era uma mulher completamente fora dos padrões de antigamente e de hoje em dia também. A história de Raabe em Josué capítulo 2, Raabe e os espiões. Raabe foi uma mulher que reconheceu o poder de Deus. Ela creu no Senhor e por isso ela conseguiu mudar o rumo da história que ela estava escrevendo. Ela conseguiu mudar o destino dela. Ela teve coragem para mudar a sua atitude diante da fé que ela depositou no Senhor. Eu vou ler um pouquinho e vou comentando com vocês, ok? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vou examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Será que 2 homens em missão com Deus, servos do Senhor, passaram a noite na casa de uma prostituta porque eles estavam de olho nela? Não, é lógico que não. Deus tem um propósito. Deus conhecia o coração de Raabe. Por isso, ele usou Raabe, permitiu que Raabe escondesse os 2 homens enviados para espionar a terra em que Raabe morava com a sua família. Gente, Deus tem promessas. Ele tem promessas para mim, ele tem promessas para vocês. Deus tinha promessa para o povo de Israel. E Raabe, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, acreditava nas promessas de Deus. Então, ela se incluiu nesse projeto e ela foi abençoada por causa disso. Raabe ouviu dizer sobre as histórias de Deus. Raabe ouviu dizer que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Ela ouviu dizer as maravilhas que Deus fez em prol do povo que Ele ama. Então, ela tinha temor de Deus. Ela não queria estar entre o povo que não agradava a Deus. Ela não queria ser destruída com o povo que não era o povo desse Deus, que ela já conhecia, admitia e tinha fé na grandiosidade dele. Então, o que esses 2 servos do Senhor, espias dessa terra que Deus ia dar de presente para eles, ia haver uma guerra. Houve uma guerra e o povo de Deus venceu e ganhou essa terra de presente. E tudo aquilo que estava naquela terra, que não pertencia a Deus, foi destruído. E Raabe estava nesta terra. E ela ouviu rumores de que o Senhor havia dado de presente esta terra para os dele. E ela temeu. Ela procurou passar para o lado do Senhor. Então ela escondeu esses 2 homens,
servos de Deus que havia ido até a terra dela para espionar, para saber o que acontecia ali, para depois voltar invadindo aquela terra, junto com o poder de Deus, porque Deus havia prometido. Olha só. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens, Raabe, respondeu ao rei da cidade dela: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Raabe estava enganando o rei. Ela correu risco, ela teve coragem de enganar o rei, porque ela acreditava muito mais num Deus que ela não podia ver do que num rei que estava aparentemente ameaçando a vida dela. Porque se ele descobrisse que ela realmente estava escondendo os inimigos da terra deles na casa dela, com certeza ela seria destruída com eles, certo? Mas ela sabia que fazendo isso, protegendo o povo de Deus, ela estaria sobre a mesma proteção que Deus concedia ao povo dele. Só que Raabe tinha um plano. Ela não escondeu eles à toa. Ela acreditava em Deus e ela precisava que Deus também incluísse ela nesse plano de salvação. Ele estava poupando o tempo todo o povo dele, protegendo, abençoando, e ela também precisava dessa proteção, dessa bênção. Então ela fez um acordo com os 2 espias, os 2 servos do Senhor. Vamos ver. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Gente, a Raabe era uma prostituta. Ela tinha esse pecado diante dos olhos de Deus. Todos nós temos pecados diante dos olhos de Deus, cada um com os seus. Esse era o pecado de Raabe. Mas ela tinha um coração de terra fértil. Deus não havia mandado ninguém até ela para falar sobre ele, quem ele é, o poder que ele tem e todas as maravilhas que ele tinha feito. Ela ouviu falar e ela acreditou, e o coração dela se alimentou da fé nesse Deus. E ela passou a querer as mesmas bênçãos que o povo de Deus tem, que o povo de Deus tinha na época, todos os milagres que aconteceram com eles. E Raabe tinha este pecado, e nós não podemos julgar porque nós não sabíamos, a Bíblia não fala por que ela fazia isso, por que Raabe se prostituía. Nós não sabemos. Nós não sabemos se era por necessidade, nós não sabemos se era para ajudar a família dela. Ela tinha um amor muito grande na família. Ela pediu salvação e livramento para ela e para a família dela. Vejamos bem, queridos, quando nós somos corajosos e nós acreditamos em Deus, Deus não abençoa só a nossa vida, Ele abençoa a vida das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós pedimos livramentos e bênçãos para Ele em orações. Outras pessoas são alcançadas através da nossa fé.
E foi o caso de Raabe com a família dela. A família dela não cita na Bíblia se eles acreditaram em Deus, se eles estavam de acordo com o que ela estava fazendo, se no final das contas todo mundo ajudou. Fala de Raabe. Raabe teve essa atitude, certo? Ela correu o risco. E aí os espiões responderam para Raabe. Os espiões de Deus, vamos recapitular. 2 servos de Deus estavam na cidade de Raabe para analisar o que acontecia, para ver como a cidade funcionava, para invadir essa cidade, porque Deus havia dado ao povo dele, aos israelitas, aquela terra como presente. E Deus disse para eles irem até essa terra e possuírem essa terra, porque essa terra com certeza pertencia a eles, era presente. Olha só, existe a fé dos israelitas também. Nós temos promessas e às vezes Deus nos dá a direção para conquistar aquilo que nós queremos. Deus nos mostra o caminho e Deus nos pede, vá à luta, encara a guerra. E eu vou ajudar você a vencer. E aí a gente pensa, poxa, Deus podia lutar por mim, né? Me deixa aqui, só observando, não é mesmo? Mas nós precisamos ser corajosos. Faz parte da fé. Se Deus fizer tudo por nós, a história não é nossa? Onde é que está a minha fé? Se Deus me prometer e eu não acreditar que Ele vai me dar, que a terra que eu ainda não piso será minha terra, que a promessa que Deus me fez vai ser realizada, mesmo que eu não veja como. Então, o povo de Deus foi espionar a terra futuramente deles, porque eles também acreditavam que aquela terra com certeza seria deles, certo? Eles estavam fazendo a parte deles, analisando a terra, bolando estratégias para não chegar de qualquer jeito, porque de certa forma a história também é deles. Então eles responderam a Raabe: a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, o plano deles, né, de invadir a cidade, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos fez e nos levou a fazer, se quando nós entrarmos na cidade, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, toda a sua família e tudo que pertence a vocês. Então, o porto seguro de Raabe era a casa dela. Gente, ela acreditava em Deus e ela acreditava que se ela fizesse tudo como ela combinou com os 2 israelitas, que ela seria salva. Mas ela precisava fazer com que a família dela também acreditasse nisso, para que ninguém saísse da casa dela, para que todo mundo ficasse ali no momento da guerra, do tumulto, da invasão, certo? E Raabe fez esse acordo com eles. Quando eles saíram da cidade, eles foram livrados, fez conforme Raabe combinou com eles, ajudou eles a fugirem, a se esconderem. Eles não foram encontrados. Eles voltaram ao povo de Deus e contaram a eles
como tudo isso havia acontecido, combinaram com eles que a casa da fita vermelha não podia ser uma casa mexida. E o final da história de Raabe é que a cidade realmente foi destruída. Tudo aquilo que ela vivia, que ela tinha, não existia mais. Aquela cidade pertencia ao povo de Deus. E ela passou a pertencer ao povo de Deus. Porque ela tinha que comer com eles. Ela tinha que trabalhar com eles. Ela tinha que fazer parte desse povo. Porque agora o povo onde a casa dela estava acostumada a ser mantida não existia mais. O povo de Deus venceu a guerra como Deus havia prometido. Essa é uma outra história para um outro vídeo, porque eu não quero ficar num vídeo muito longo com vocês, para que vocês possam ser alimentados. E aí, através da curiosidade de vocês mesmos, vocês busquem interpretações, ler, saber um pouco mais. A Raabe, ela se edificou tanto em acreditar em Deus. Ela mudou o destino dela, da família dela. Ela foi protegida, ela foi abençoada, ela mudou a história dela, porque ela creu no Senhor, nas promessas que Deus tinha para o povo dele. Não era para ela. Mas Deus é misericordioso. Quem somos nós para falar quem é o povo de Deus? Quem não é o povo de Deus? Certo? Deus, ele pede para que a gente acredite, para que a gente se separe para ele. É muito difícil, é uma guerra diária. São conquistas diárias. E Raabe conquistou um espaço importante na história, no livro sagrado de Deus. Raabe é uma mulher admirável. O passado de Raabe foi apagado diante da coragem, diante da fé que ela teve. O passado dela, o feio do passado dela, ou o que era incômodo para ela mesma no passado dela, foi modificado. Nós temos escolhas e ela teve opções e ela fez a escolha correta. Eu espero que eu tenha edificado vocês através da minha interpretação. Eu espero que eu tenha deixado aí um pouquinho de sede, de fome, de vocês investigarem um pouquinho mais sobre o Senhor, sobre o que Ele tem para vocês. Eu gostaria que vocês alimentassem hoje um desejo de orar e se você tem alguma coisa para pedir, pede, porque Deus sabe sim o que você precisa, mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você diga. Deus conhece os seus pecados, mas Ele quer que você assuma. Deus conhece as suas necessidades, mas Ele quer que você peça para Ele. E isso não é para que você se humilhe, não é para que você se humilhe. E isso é para que Deus olhe você falando com Ele e Ele fale, olhe ela, ele, este filho, este servo, esta criatura, não sei como você quiser se denominar, acredita em mim e Ele está falando comigo. Isso é uma atitude de fé também. Queridos, fiquem com Deus todos os dias, o tempo todo. Deus abençoe sempre.